Olá, turminha do quinto ano! Hoje é a nossa quinta aula de filosofia. O livro é o livro 2, a unidade 2. O capítulo também é o capítulo 2. O que é a liberdade? Páginas 296 e 301. Bom, gente, lembrando que hoje é o nosso último conteúdo do nosso livro 2. Apesar de ser o capítulo 2. O capítulo 3 ele foi dado no início de abril, nossas primeiras aulas do livro 2. Então, assim, eu optei por fazer a ordem invertida do livro, tá? Os itens abordados serão em busca de reflexões sobre a liberdade, pensar sobre a liberdade, fatores que influenciam a liberdade e o que influencia a minha liberdade. Bom, gente, lembrando que as atividades referentes a essa aula estarão disponíveis na agenda eletrônica. São com a lupa na mão, página 298, e com a lupa na mão, página 301. Bom, gente, vamos começar reflexões sobre a liberdade. A gente já viu várias coisas sobre liberdade. Investigamos a liberdade durante um certo período, vimos com relação a alguns países, vimos alguns pensamentos, e agora a gente vai ver algumas reflexões com relação à liberdade. Na página 297 do livro digital, traz a definição de liberdade, de acordo com o dicionário Aurélio. Liberdade, substantivo feminino. Esse número 1 aí, gente, é a primeira definição, tá? Às vezes a mesma palavra ela pode trazer diversas definições e significados, então eles colocam sempre esse número. Faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria vontade ou determinação. O famoso fazer o que quer, né? Número 2. Poder exercer a liberdade dentro dos limites impostos por normas definidas, ou seja, cuidado. Você pode exercer sua liberdade, mas existem alguns limites de acordo com algumas normas da sociedade. 3. Estado ou condição do homem livre. Ou seja, o estado ou condição de um homem que se considera livre. Isso é a liberdade. E o 4 é a famosa confiança, ou intimidade, às vezes até abusiva. Aquela liberdade que você tem com o pessoal. Esse menino tem liberdade demais comigo, não gosto, né? Então, essa confiança e intimidade. Essa definição nos mostra que a liberdade ela pode assumir vários significados. Só aqui a gente abordou 4 significados diferentes da palavra liberdade. Em alguns casos, ela pode até ser abusiva, como é no caso da definição 4, né? E nesse caso, se ela for abusiva, será que ela é mesmo uma liberdade ou ela vai se tornar uma outra coisa? Bom, a gente pode observar também o quanto as normas têm a ver com a liberdade e o quanto estão relacionadas com ela. Ou seja, você pode perceber de acordo com a definição que a nossa liberdade está condicionada a algumas normas presentes na sociedade. Então, a gente pode perceber que existem vários significados. Bom, como ela tem vários significados, a gente vai primeiro pegar o significado com relação à filosofia. O que é liberdade segundo a filosofia? Bom, é o conjunto de direitos de cada indivíduo. Já vai para o lado de direitos, ou seja, você tem direito à liberdade. Seja ele considerado isoladamente ou em grupo, ou seja, mesmo que ele viva só ou que ele viva em grupo, é um direito dele. Perante o governo do país em que reside. Então, assim, independente do governo, do jeito que ele tá, no local que ele está vivendo, ele tem direito a essa liberdade. É o poder que qualquer cidadão tem de exercer sua vontade dentro dos limites da lei. Olha que a filosofia ela também traz essa questão da liberdade condicionada a leis, normas. Bom, agora a gente vai ter algumas reflexões de liberdade com relação a alguns filósofos ou pensadores. O que cada um achava do que era liberdade. Vou começar pelo Sócrates, né? O Sócrates dizia o seguinte: o homem livre é aquele que consegue dominar os seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio. Então, o Sócrates ele falava sempre que a gente tinha que se conhecer. Ele falava aquela célebre frase, conhecer a si mesmo, né? Ou seja, para ele, o homem livre era aquele homem que conseguia se conhecer totalmente, conseguia dominar as vontades dele, os sentimentos dele e agir com coerência, mesmo tendo vontades. Ele tinha que se conhecer, se controlar. Já o René Descartes falava o seguinte: o homem é livre na medida que pode escolher fazer ou não alguma coisa sem ser coagido por força exterior. Ou seja, a liberdade estava relacionada ao ato de eu querer fazer ou não alguma coisa, independente se os outros estavam mandando, ou seja, ninguém podia se meter. Para ser livre, eu fazia de acordo com o que eu quisesse, ninguém tinha que estar se metendo. É o ato de saber avaliar bem e racionalmente todas as alternativas disponíveis antes de tomar uma decisão. Porém, como ele falou, a gente tem liberdade de fazer o que a gente quer,
tomar a decisão, fazer ou não fazer, independente do que os outros estão dizendo. Mas eu tinha que analisar todas as minhas opções para ter uma decisão bem racional. Já o Aristóteles, ele falava o seguinte: é livre aquele que vive conforme as leis que elaborou. Ou seja, o homem livre é aquele homem que vive conforme as leis. Porém, esse mesmo homem tem que ter participado da elaboração dessas leis. Ou seja, se eu estou vivendo conforme leis que não fui eu que criei, eu não sou livre. Para eu ser livre, eu teria que estar vivendo conforme as leis. As leis, elas tinham que existir. O Aristóteles achava que as leis precisavam existir, mas que elas tinham que ser criadas pela própria sociedade, pela própria população. Como elas não eram criadas pela população, ele achava que você não era considerado livre. Não foi você que criou as leis, então você não era livre. Já o Immanuel Kant, ele falava o seguinte: a liberdade é o direito do indivíduo, ou seja, a gente tem o direito de ser livre, né? E é o direito dele de dar suas próprias regras, que devem ser seguidas racionalmente. Então, assim, ele falava o seguinte: é o direito de dar as próprias regras. Eu tenho o direito de criar as minhas próprias regras, mas eu tenho que seguir, que a minha linha de raciocínio tem que ser o quê? Tem que ser uma coisa racional. Eu tenho que ter pensado bem no que são essas minhas regras. Eu tinha que raciocinar, pensar bem. O Schopenhauer, ele dizia o seguinte: ser livre é poder viver sem ninguém mandar. Essa é bem a famosa frase, assim, bem na lata, né? É o quê? É você fazer o que você quer, sem ninguém estar dando pitaco na sua vida, sem ninguém estar se metendo na sua vida. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele falava o seguinte: ser livre em uma sociedade é pensar além de si mesmo. Ou seja, a nossa liberdade dentro de uma sociedade é pensar no bem maior. Não é pensar em mim. É pensar o quê? Na maioria das pessoas. O que seria um bem para a maioria? Então, ser livre é isso, é agir pensando no bem-estar da maioria. O Herbert Spencer, ele dizia o seguinte, essa frase eu acho que vocês conhecem no livro de vocês: a liberdade de cada um começa quando termina do outro. Ou seja, eu preciso respeitar os outros, né? Eu só posso agir fazendo o que eu quero desde que eu não invada a vida de ninguém. Então, assim, eu estou brincando, vamos trazer isso para o colégio para vocês entenderem melhor. Eu estou brincando com o meu colega. A partir do momento que o meu colega fala, não quero mais brincar, eu preciso respeitar. Então, a minha liberdade, ela está condicionada a isso. Ali é o meu limite. Parei porque o meu colega não quer mais. O Jean-Paul Sartre, ele fala o seguinte: as pessoas, elas são livres para fazerem o que quiserem, mas são inteiramente responsáveis por suas escolhas. O Jean-Paul Sartre, ele está no nosso capítulo 3, né? Ele foi visto naquela primeira aula. Ou seja, a famosa liberdade com responsabilidade. Eu tenho liberdade para escolher o que eu quero fazer, mas eu preciso pensar nas consequências das minhas escolhas. Então, a minha escolha está limitada a pensar nas consequências. Uma coisa que se fala bastante com relação a essa questão da consequência é que acaba criando assim, uma comparação com o fato de você não ter uma liberdade total. É o que a gente vai ver agora. Pensar sobre a liberdade. Na página 298 do livro digital fala o seguinte: uma coisa a se fazer é pensar sobre a liberdade, mas sobre outro ponto de vista, questionando-a. Liberdade é legal, mas, ou seja, mas esse mas traz aquela ideia de oposição. Mas eu preciso pensar bem, né, no que eu vou fazer. Como fica a ciência se o mundo for totalmente livre? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a ciência, ela tem algumas limitações para fazer algumas coisas. Por exemplo, eu só posso testar um medicamento em uma pessoa se essa pessoa assinar um termo dizendo que ela tem consciência das consequências e só assim a ciência ela pode estar agindo. Imagine só se não fosse assim. Eu pego uma pessoa, você vai tomar esse remédio para fazer o teste, acabou a história, vai tomar e ponto final. Obriga uma pessoa a fazer. Como seriam as coisas, né? Todo ser humano é completamente livre para fazer as coisas que deseja ou sofre influência de outros fatores. Ou seja, existe alguma coisa que influencia nas nossas escolhas? O Albert Einstein, ele falava o seguinte, ele dizia que as pessoas, essa história de liberdade era a maior conversa. Não existe liberdade porque a gente só fazia o que era conveniente. Ou seja, eu fazia pensando
nas conveniências. Por exemplo, eu tô louca para fazer alguma coisa, mas aí eu falo o seguinte, poxa, se eu fizer isso, vão falar mal de mim, então acabava que eu não fazia. Por quê? Porque vão falar mal de mim. Então, assim, eu não sou livre mesmo, eu penso sempre nos fatores externos para realmente ser livre, então minha liberdade, ela não existe. Isso é o que dizia o Albert Einstein, né? Essas dúvidas nos colocam de frente para um conceito bem diferente da liberdade, o determinismo. Segundo o determinismo, tudo que acontece no mundo deve ter uma causa. Isso é um pouco diferente da liberdade, que remete a outra ideia, a de poder fazer algo ou simplesmente não fazer. Ou seja, a ideia da liberdade é aquela história de eu escolho se eu quero ou não fazer. Mas o determinismo, ele me diz uma outra coisa. Ele me diz que eu posso fazer coisas, mas essas coisas que eu faço são influenciadas por outros fatores. Bom, vamos entender melhor o que esse determinismo fala e o que ele tem a ver com essa questão da liberdade. O determinismo, enquanto corrente filosófica, ele afirma que existe uma cadeia de relações causais, ou seja, de causa e efeito. Existe uma cadeia, uma ordem de coisas, de causa e efeito dessas coisas, né? E isso vai determinar os padrões de construção do mundo, interferindo, inclusive, na ação da vida das pessoas. Ou seja, essas coisas que vão ter relação de causa e efeito, o que causa alguma coisa, ou a consequência desse ato, ela vai acontecer devido a diversos fatores. O determinismo, ele parte da ideia de que é uma determinação da ação e da vida dos indivíduos pelo meio, fatores genéticos, contexto religioso ou por algum aspecto. Ou seja, a minha vida, os meus atos, eu vou agir conforme alguma coisa. Ou de acordo com o meio em que eu vivo, ou de acordo com os meus fatores genéticos, ou de acordo com a minha religião, ou qualquer outro aspecto. Ou seja, eu não faço o que eu quero fazer. Eu faço de acordo com o que está acontecendo no momento. Bom, lembrando que ele acabou de dizer que existem fatores que vão influenciar essa questão da liberdade. Isso que o determinismo me fala. E quais seriam esses fatores, né? Na página 299 fala o seguinte: alguns filósofos definiram fatores que influenciam e muito a liberdade do indivíduo. E a gente vai ver cada um desses fatores. Primeiro, gente, é a genética. Um dos fatores que pode influenciar é a genética. O fato de termos uma herança familiar que muitas vezes determina algumas características do ser humano. Por exemplo, traços físicos, cor dos olhos, pele, tipo de cabelo, altura, doenças e tipo sanguíneo. Você já parou para pensar sobre o que você carrega de herança dos seus pais, avós e familiares? Bom, primeiro vamos entender o que é essa herança genética. A herança genética, ela tem a ver com o que a gente herda dos nossos familiares. Por exemplo, eu tenho cabelo liso. Meu pai tinha cabelo liso. Eu tenho os olhos castanho escuro. Minha mãe tinha os olhos castanho escuro. Então, a gente vai herdando essas características dos nossos familiares. Eu sou mais baixinha, porque meu pai é baixinho, já o meu irmão é mais alto, o meu avô era mais alto. Então, a genética, ela tem a ver com isso, com essa herança que a gente traz, carrega dos nossos genes, né, dos nossos antepassados. E o que isso tem a ver com a questão da liberdade? Bom, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender bem direitinho. Vou pegar como exemplo o tio Anderson, que vocês conhecem, o coordenador de vocês. Bom, o tio Anderson, ele tem um colesterol alto, ele tem problemas de colesterol alto, certo? Isso é um fator genético. A mãe do tio Anderson, o pai do tio Anderson, todos eles tinham problemas de colesterol alto. Todos têm problemas de colesterol alto. E ele tem também. Então, ele não tem liberdade para comer o que ele quer. Por quê? Porque ele tem um problema, uma doença, que é uma doença, uma herança genética. Ele herdou dos familiares dele. E o filhinho dele, que também é pequenininho, também tem o mesmo problema. Então, ele também não pode comer o que ele quer. Ou seja, essa questão da liberdade, eu vou comer o que eu quiser, para eles é condicionada devido ao quê? Fator genético. Uma doença que a família tem. O meio, né? O nosso próximo fator é o meio. Muitas vezes o fator geográfico também nos influencia, porque ele vem carregado de outra cultura, outra história e até de outro clima, o que pode influenciar no nosso jeito de pensar e, por consequência, as escolhas que fazer. É aquela história, o meio, né?
o meio, o local que você vive. Todo mundo se veste do mesmo jeito. Às vezes você se sente constrangido de se vestir de uma maneira diferente. Ah, eu queria usar esse tipo de roupa, mas por aqui todo mundo se veste assim, então eu vou me vestir assim também. Então a tua liberdade, ela acaba o quê? Sendo restrita a esse meio que as pessoas se vestem todos de uma maneira e você quer se vestir de outra. Então você acaba não tendo liberdade para vestir o que você quer. Por isso, o meio é outro fator que pode influenciar a nossa liberdade. Você já parou para pensar em como seria a sua vida se você morasse do outro lado do mundo? As regras seriam a mesma? Você faria as mesmas escolhas? Lembra do que eu falei com relação aos países, né, gente? Que tem aquela liberdade que não é uma liberdade, mas eles têm regras diferentes. Se vocês morassem em um desses países, será que vocês teriam a liberdade que vocês têm aqui, por exemplo? No caso do morar no Irã, né, que a gente não pode estar mostrando, você pode usar blusas manga 3/4, você não pode estar com a cabeça descoberta, você não pode cumprimentar pegando na mão de outra pessoa, nem nada, você não pode estar dando um abraço em ninguém. Então, assim, será que seria do mesmo jeito que você mora aqui, você se vestiria desse jeito? Não, você estaria se vestindo e andando conforme as regras de lá. Então, o meio, ele influencia muito na nossa liberdade. Só você pensar como, por exemplo, são as pessoas se vestem aqui, as pessoas daqui se vestem, homens e mulheres, e como eles se vestem, por exemplo, lá no Irã. Ou seja, o meio influencia a liberdade deles. Eles não têm liberdade para se vestir do jeito que eles querem, eles têm que se vestir conforme as normas do governo. Outro fator, já na página 300, é a questão do momento de vida. O momento de vida também pode influenciar e ser a causa de muitas escolhas que fazemos. Por exemplo, você faria as mesmas escolhas que fez há 2 anos? Será que daqui a 2 anos você pensará do mesmo jeito que pensa hoje e fará as mesmas escolhas? Tente perceber como o tempo de vida e as nossas experiências também influenciam muito na nossa liberdade. Ou seja, será que hoje eu penso como eu pensava 2, 3 anos atrás? Será que daqui a 2, 3 anos mais para frente eu vou pensar como eu penso hoje? Gente, o momento da vida é relacionado a isso, o momento que você está vivendo. E às vezes a gente pensa de maneira diferente, né? O tempo vai passando e você vai tendo novas ideias. Por exemplo, eu, há muitos anos atrás, nunca imaginei que eu fosse virar professora. Eu pensava em ser qualquer coisa, menos professora. E hoje eu já penso que eu não consigo pensar em outra profissão que não seja de ser professora. Então, assim, é a questão do momento de vida. Além disso, o tempo em que a sociedade vive também influencia muito. Um exemplo disso é o papel da mulher na atualidade. Ou seja, hoje é completamente diferente. Se você for analisar aquela nossa aula sobre investigar a liberdade, a gente percebe, por exemplo, no período clássico, a mulher ela não fazia parte do grupo de pessoas que votavam, opinavam, participavam da vida política e pública. Elas não tinham esse direito, né? Hoje elas já têm esse direito. Então, eles falam também sobre isso. Mesmo assim, elas ainda precisam lutar muito para conquistar o seu espaço na sociedade. Então, assim, até hoje ainda a mulher ainda está lutando para ter essa questão de igualdade, né, de gênero, que muitas mulheres lutam muito por essa questão da igualdade de gênero. Imagine antes. Será que elas eram livres? Não eram, né? E até hoje, em alguns países, elas não são, né? A gente viu com relação à Coreia do Norte, por exemplo, que as mulheres vieram conseguir o direito de andar de bicicleta há pouco tempo. Não podia nem andar de bicicleta. As mulheres, os homens podiam, as mulheres não. Então, isso é o resultado de uma influência do tempo em que aquela sociedade vivia. Então, assim, ou seja, de acordo com o que o tempo foi passando, as mulheres foram o quê? Conquistando mais liberdade. Então, é o quê? Relacionado ao momento da vida, à época em que a gente está vivendo. Bom, e o que influencia a minha liberdade, né? Assim, vamos falar para o lado pessoal, lá na página 301. Você já viu que existem vários fatores que influenciam a liberdade de qualquer pessoa. A gente acabou de ver. Tem fatores genéticos, momento da vida, o meio. Isso não é necessariamente ruim. São fatores naturais, presentes na vida de todas as pessoas e que estão na sociedade em que vivemos. Ou seja, será que isso é sempre ruim? Não, né? De jeito nenhum. Desse modo, é inevitável que a nossa liberdade ela seja influenciada por esses fatores. É mais ou menos o que o Albert Einstein dizia mesmo. A nossa liberdade está condicionada a muitas coisas. Então, assim, a gente tem que pensar com relação ao bem-estar da maioria, a gente tem que pensar com relação ao que os outros
vão pensar sobre o que a gente está fazendo. A nossa liberdade ela é bem condicionada, assim, a tudo, a muitas coisas, até mesmo com relação às nossas normas, as leis, né? A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. A gente tem leis que nos proíbem de certas coisas. Bom, gente, eu termino a nossa aula deixando uma mensagem para vocês. O poder do ser humano não está na sua musculatura, mas na sua inteligência. Os fracos usam a força, os fortes usam a sabedoria. Augusto Curry. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido tudo sobre liberdade, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas almejam muito, né? Querem bastante, lutam bastante para ter. Infelizmente, em alguns países isso ainda não acontece. Espero que vocês continuem estudando, se dedicando. Nós concluímos o nosso livro 2, tivemos êxito nisso, né? Todos vocês, comigo também, a gente conseguiu estudar bem direitinho, apesar de todos esses problemas que nós estamos enfrentando. Eu espero ver vocês em breve, tá? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!